Eu sou Larissa, essa é a terceira edição e a gente vai julgar alguns livros pela capa, mas não só. Hoje, dia 16 de novembro, é o dia em que o meu escritor favorito faria 94 anos se ele fosse vivo. E esse autor é o José Saramago. Eu li o meu primeiro Saramago quando eu tinha uns 16 anos e foi o ensaio sobre a cegueira. E eu posso dizer claramente que aquele foi um marco muito grande na minha relação com a literatura. Porque até então eu lia livros mais infanto-juvenis ou livros de mais fácil acesso. Então eu lia muito Harry Potter e eu lia muito Agatha Christie. E a partir dali, quando eu li o ensaio sobre a cegueira, eu vou começar a ficar ligeiramente obcecada com Saramago. E eu fiquei uns bons 4 anos da minha vida completamente obcecada pela literatura dele, lendo tudo que eu podia dele e tudo que caía na minha mão, tudo que eu achava. Lembrando que eu era adolescente, então eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu pegava todos os livros dele na biblioteca municipal aqui e foi assim que eu consegui ler boa parte da obra dele. O que eu gosto na literatura do Saramago? É claro que eu gosto sim da forma como ele perverte a linguagem, com que ele vai narrar. É comum às vezes a gente ouvir as pessoas falando porque a pontuação em Saramago é toda doida. Não, não é toda doida. Ele só perverte a forma como a gente usa as marcações de diálogo. E isso é muito legal e é muito fácil de você lidar com isso a partir do momento que você começa a ler. As 2, 3 primeiras páginas são estranhas e depois você entra na lógica daquilo ali e tá de boa. Mas além disso, além de gostar de como ele vai trabalhar essa questão da linguagem, me agrada muito a obra do Saramago em 2 aspectos. Eu gosto muito como que ele trata a macropolítica. Então ele vai falar sobre temas como política, democracia, religião, alienação, fascismo. Então ele vai falar sobre muitas coisas interessantes a um nível macropolítico. Mas eu também gosto muito da micropolítica do Saramago, de como que ele fala muito sobre o particular, sobre o pessoal, sobre o íntimo e de uma forma muito sensível. E essas questões mesmo pequenas, digamos assim. E ele vai fazer isso basicamente criando personagens que são sensacionais. Então ele é um ótimo contador de história e ele é um ótimo criador de personagem. Eu tenho 17 livros do Saramago, sendo que dos meus 2 são da edição portuguesa. Um deles é o primeiro livro dele que ele publicou e que eu acho que nem tem no Brasil. E o outro é o último, que saiu, um romance póstumo, que é na verdade inacabado, então assim, nem é um livro do Saramago, eu não considero. Então esses dois vieram de Portugal. Todos os outros livros que eu tenho são a edição brasileira. E aí eu vou poder mostrar algumas coisas para vocês. Então aqui no Brasil ele teve 2 livros publicados pela Bertrand Brasil. E todo o resto foi publicado pela Companhia das Letras. Tem um livro que foi publicado pela Editora Globo, mas não é que ele foi publicado pela Globo. Ele foi vendido naquelas edições de banco de jornal. Bom, então o primeiro livro dele, vou mostrar rapidinho para vocês, a minha edição portuguesa, é O Terra do Pecado, tá? Ele tem uma coisa aqui, é uma capa bem feia, não quero nem conversar sobre ela, é uma capa bem... Mas, e não é um grande livro também, tá, gente? É uma boa história, mas isso aqui não é o Saramago ainda em forma. Tanto que ele nem falava sobre esse livro, ele meio que deixava ele de lado. E aí depois disso, depois do Terra do Pecado, ele publica o Manual de Pintura e Caligrafia, que eu não tenho, mas eu li na biblioteca. E é um livro muito interessante, mas ainda também não é o Saramago como a gente veio a conhecer ele. Então, o primeiro livro do Saramago que vai projetar ele internacionalmente é O Levantado do Chão, que eu não tenho também. Mas O Levantado do Chão foi um dos livros que foram publicados aqui no Brasil pela Bertrand. E o outro é o Memorial do Convento. A capa do Memorial do Convento, ela lembra muito o estilo da capa do Levantado do Chão, então dá pra vocês terem uma ideia. É uma capa ilustrada, tá? Com uma cor muito forte aqui pra baixo, uma letra bem... não é que ela é rebuscada, mas você vê que ela se destaca, porque ela não é uma fonte muito plana, muito simples, né? Ela tem até cor, ela tá com cor aqui. E ela é uma fonte muito diferente da fonte do título, então isso destaca mais ainda. Por isso essa capa pra mim é bem poluída, o que é uma pena, porque essa é a capa que eu menos gosto e esse é o meu livro favorito. Eu tenho até tatuagem dele. Mas, vida que segue. Então,
O Memorial do Convento e o Levantado do Chão, os dois, eles partem de um contexto histórico para contar a história. Então, por exemplo, o Memorial do Convento, a história dele se passa em torno da construção do convento de Mafra. Então, esse convento existe, ele está lá até hoje. Toda a história, ela é fictícia. Tudo que se passa na construção do convento de Mafra é fictício. Mas o convento de Mafra é verdadeiro. A mesma coisa acontece no Levantado do Chão. Eu vou colocar a capa dele aqui para vocês verem enquanto eu falo sobre ele. Ele tem uns tons de verde, então, como vocês podem ver, e ele tem também uma fonte mais rebuscada, muito diferente da fonte do nome do autor. É o mesmo estilo de capa que foi lançado pela Bertrand aqui no Brasil, para os dois livros. O grande evento do Levantado do Chão é a Revolução dos Cravos, em Portugal. Só que para contar essa história do momento da Revolução dos Cravos, o Saramago volta várias gerações numa família e ele vai contar sobre a história dessa família desde lá o surgimento dela, como que ela surge a partir de um ato violento, que foi um estupro, e aí como que as gerações dessa família vão vivendo e como que isso vai culminar lá na Revolução dos Cravos. Bom, e aí o Memorial do Convento, ele conta basicamente a história de duas pessoas, o Baltazar Sete Sóis e a Blimunda Sete Luas. A Blimunda, ela tem um dom, que é o dom de ver a vontade das pessoas. Então, quando ela está de jejum, ela consegue enxergar o interior das pessoas. E aí ela vê uma nuvem fechada dentro do corpo das pessoas, que algumas pessoas interpretam como a alma, mas eu não acho que seja alma, mas porque o Saramago era completamente ateu. E a Blimunda, ela consegue não só ver essas vontades quando ela está em jejum, como quando a pessoa morre, ela consegue capturar essas vontades. E ela conhece o Baltazar, eles ficam juntos, e depois eles conhecem um padre, o Padre Bartolomeu, que é o nome do meu gato, inclusive. E juntos, os três, eles resolvem construir uma embarcação para tirar eles lá de Portugal, que tá tudo meio fodido lá. E aí eles resolvem construir essa embarcação movida a vontades. Então a Blimunda vai capturar a vontade de pessoas que estão morrendo e vai usar elas como uma forma de inflar e mover o balão que eles estão construindo. Inclusive essa é a minha tatuagem. Eu tenho aqui o barco, que é o barco deles, que é meio um barco-balão, que tem umas asas e tal. E aqui eu tenho uma frase do livro, 9 anos procurou Blimunda, que é uma frase que começa um dos últimos parágrafos do livro. Tem um gato ali. Maurício! Bom, então a gente tem essas duas capas e aí os livros do Saramago passaram para a Companhia das Letras. Graças a Deus. A companhia optou por uma simplificação radical das capas do Saramago. Então, todas as edições, elas vão ser baseadas em uma figura central, que é uma obra de arte, uma fotografia, uma ilustração, uma coisa assim, mas que ela fica restrita ao centro da capa. Bom, então vou mostrar pra vocês aqui como que é mais ou menos essa capa. Esse aqui é o Intermitências da Morte. Aliás, é um livro divertidíssimo e muito sério ao mesmo tempo. Então, a gente tem sempre o nome do Saramago aqui e o nome do livro aqui. Os dois na mesma fonte, mesmo tamanho, a não ser para adequar o nome quando é muito grande. E o símbolo do Prêmio Nobel com a Companhia das Letras aqui. E no centro a gente tem uma figura. Essa obra aqui é um relevo do Arthur Luiz Pisa. Então, como a gente tem essa capa lisa, com um único elemento forte no centro, todo e qualquer significado que você possa ver nessa capa, ele tá aqui. Então você foca toda a atenção nesse centro da capa. Então eu vou mostrar para vocês 3 livros de exemplo. Então o primeiro é um exemplo da edição antiga. A edição antiga dos livros do Saramago, ela era prateada, assim. Só que isso aqui foi antes do Nobel. Então é a mesma lógica. Você tem aqui o símbolo da companhia, o nome do autor, o nome do livro e aqui um elemento central. Só que a capa é prateada. Não é das minhas favoritas não, mas também não acho tão ruim não. Acho melhor que as da Bertrand, com certeza. Ela tem uma orelhinha. O meu livro, ele é de sebo, então ele tá meio amarelado, mas é um padrão bem legal de edição, né? Padrão Companhia das Letras. E aqui no centro a gente tem essa imagem. É um quarto de hotel.
E o que isso tem a ver com a história? O Saramago, ele pega o Ricardo Reis, que é o heterônimo de Fernando Pessoa, e ele cria um personagem em torno dele, com base na criação do Fernando Pessoa. Só que ele coloca ele no mundo como uma pessoa real, no despertar do fascismo. Só que ele coloca o Ricardo Reis no mundo no ano de 1936, que é um ano muito cheio de eventos históricos. Então, ó, só lendo mais ou menos o que tem aqui no verso do livro. Então, em 1936, você tem a ditadura fascista do Salazar em Portugal, você tem uma gestação da Segunda Guerra Mundial, a Frente Popular Francesa, a Guerra Civil Espanhola, a expansão nazista na Europa. Então, tem várias coisas acontecendo dentro da Europa que vão ser extremamente importantes para a construção desse personagem do Ricardo Reis. E o Ricardo Reis, então, ele não mora em Lisboa, ele volta a Lisboa para se resolver, e aí ele fica num hotel. E aí, por isso, a imagem do quarto de hotel aqui. Esse livro é lindo, gente. É lindo, lindo, lindo. É sensacional a capacidade que Saramago tem de pegar personagens que já existem e recriá-los. Bom, e aí a gente tem o ensaio sobre a cegueira. Essa minha edição aqui foi lançada depois do filme, então ela tem uma jacket com uma cena do filme. Mas eu gosto muito dessa jacket. Normalmente eu não gosto dessas jackets de filme, mas essa aqui é muito legal porque ela não é a cara dos personagens. Então ela é só a cena deles andando na rua vazia. E aí a gente tem a capa tradicional do Saramago. Essa capa aqui é a capa que todo mundo conhece do ensaio sobre a cegueira, porque foi a que ficou mais famosa e tal. E é um relevo do Arthur Luiz Pisa também. Eu gosto muito dessa figura central, porque eu não gosto de ficar interpretando, tipo assim, isso aqui quer dizer isso aqui. Mas esses elementos parecem estar meio fora de ordem, eles acho que eles remetem diretamente aos personagens do livro. Para quem não conhece, não leu o ensaio sobre cegueira, não sabe do que se trata, a sinopse é basicamente o seguinte: um belo dia um cara tá dirigindo e ele fica cego, do nada. E é uma cegueira branca, fica tudo branco na frente dele. E isso, na verdade, é uma epidemia que se espalha pela cidade, pelo país, ao que tudo indica, pelo mundo. Todo mundo fica cego, menos uma personagem, que é a personagem principal, que é a mulher do médico. Então ele vai narrar pelos olhos dessa personagem, que é a única que consegue ver, como que a gente, nas situações de exceção, a gente não consegue mais negar o que a gente tenta tanto negar, que é o fato de que nós somos animais. Enfim, é um livro sensacional. Todo mundo que gosta de literatura tem que ler. Bom, e o outro livro que eu quero mostrar pra vocês é o Ensaio sobre a Lucidez. O Ensaio sobre a Cegueira, ele é de 95. O Ensaio sobre a Lucidez é de 2004. Então você tem 9 anos separando os dois livros. Mas aqui o Saramago retoma o universo do Ensaio sobre a Cegueira. Então, a personagem principal desse livro é também a mulher do médico. E aqui eles passam por uma epidemia similar. Um dia, nas eleições, todo mundo resolve votar em branco. E aí, ninguém é eleito, porque não tem nem voto válido nenhum nessa eleição. Então, não tem nem como você eleger, assim, fulano tem 2, outro tem 1. Então, eles são obrigados a repensar o sistema político deles, mas na verdade tudo vira um caos antes. Então, o que eu gosto muito nessa capa? É a mesma coisa, tá vendo? Mas ela tem um paralelo com o Ensaio sobre a Cegueira. Por quê? São os mesmos elementos que estão em relevo, estão vendo? Só que aqui a gente tem uma cor mais crua e aqui a gente tem uma cor branca, que vai remeter ao voto em branco. Acho que todo mundo que se interessa um pouquinho por política, e todo mundo deveria se interessar um mínimo por política, deveria ler esse livro, porque o Saramago sempre tem questões muito legais para abordar e para trazer pra gente pensar. Bom, então eu vou mostrar rapidamente, falar um pouquinho para vocês sobre cada uma das capas que eu tenho e um pouquinho sobre os livros também. O Evangelho segundo Jesus Cristo, essa aqui é a edição de bolso, tá? Ele tem uma edição normal lançada, em tamanho normal, mas eu tenho só de bolso. E aqui a gente tem um peixinho, referência clara a Jesus. Esse livro é um livro polêmico,
Ele é um livro que trata Jesus como um ser humano e ele é um livro que problematiza muito a religião e o cristianismo como um todo. Esse aqui é a edição portuguesa do último livro dele, o Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Ele é composto pelo fragmento de texto que a gente tem do Saramago, desse livro, que ele estava escrevendo quando ele morreu, e o resto são considerações críticas acerca da obra. Ainda não li, mas ele tem... Como essa edição aqui é portuguesa, ela tem uma capa bem diferente das que a gente estava vendo, né? Então você tem uma ilustração aqui. E esse livro ele fala sobre um homem que trabalha numa indústria de armas. Por isso tem aqui uma indústria na ilustração. O Intermitências da Morte, já mostrei a capa para vocês, mas falando rapidinho, ele conta a história do dia que a morte resolveu parar de matar. A morte entra em greve e ela não quer mais matar ninguém. E aí fudeu, né? Porque a gente pensa muito que a morte é uma coisa ruim, mas na verdade sem a morte o mundo não funciona. O outro livro que eu tenho em versão de bolso dele é O Homem Duplicado, que conta a história de um homem que descobre que ele tem um duplo, ou seja, ele tem uma pessoa que é igual a ele, não é um clone, é um cara que é idêntico a ele, idêntico mesmo, e que tem outra vida. Mas enfim, aí as vidas deles se cruzam e dá mó treta. Esse livro tem um filme que se chama... Não lembro o nome do filme agora, mas é um filme com o Jake Gyllenhaal. Vou colocar o nome aqui pra vocês quando eu for editar o vídeo. É um livro muito legal, vale a pena e tem umas questões bem interessantes também. A Viagem do Elefante, ele retoma aquela pegada histórica dele lá do Levantado do Chão e do Memorial do Convento. E ele vai contar a história do elefante Salomão, que é um elefante que foi mandado como presente de casamento pelo rei de Portugal para o arquiduque austríaco Maximiliano II. Então ele conta essa história da viagem que foi feita com o elefante de Portugal até lá para a Áustria com o elefante para dar ele de presente. As Pequenas Memórias é um livro autobiográfico dele. Ele conta memórias da infância dele e a gente fica sabendo muito sobre ele do ponto de vista dele mesmo. Essa é a minha edição do História do Cerco de Lisboa, que foi lançada pela Globo, na edição de banca de jornal. Ela tá bem maltratada aqui e dentro é uma ediçãozinha bem simples, azul. Todos os Nomes é um dos livros que eu mais gosto dele. Ele conta a história de um cara que trabalha no registro civil, que é onde você guarda certidões de nascimento, de óbito, etc. E aí um dia ele se depara com o nome de uma mulher e ele vai procurar ela para saber quem é, o que ela faz da vida, etc. E aí ele vai contar essa jornada dele. Os Cadernos de Lanzarote são os 2 volumes de diário do Saramago, tá? Tem o Caderno de Lanzarote 1, que tá todo marcadinho aqui, e o Caderno de Lanzarote 2. Essas 2 obras são muito interessantes para a gente entender o processo de criação dele, como que ele escrevia, como que ele pensava nos personagens, como que ele desenvolvia tudo que ele desenvolveu. O Caim é um livro que foi o primeiro livro dele que eu vi ser lançado quando eu já era fã e já tinha lido uma porrada de coisa dele. E, infelizmente, é um dos livros que eu menos gosto dele. E o último, O Objeto Quase, é um livro de contos dele, tá? É um livro mais antigo, ele também é daquela edição antiga da Companhia das Letras. E só a título de curiosidade, vou mostrar pra vocês as novas edições que estão sendo lançadas do Saramago. E a Porta Editorial resolveu fazer uma coleção em que ela homenageia a cultura lusófona através do Saramago. Então as capas são assim, é sempre uma cor lisa, o nome dele pequenininho e o título do livro escrito à mão por uma personalidade das artes lusófonas. Então, por exemplo, esse aqui, o Ensaio sobre a Lucidez, ele foi escrito pela Dulce Maria Cardoso e o design da capa é da Silva Designers, que mandou muito bem, aliás. E aí tem muita coisa legal. Cada livro é um tipo de escrita diferente. E tem inclusive Chico Buarque. E eu vou deixar pra vocês aqui o link sobre as edições novas que estão sendo lançadas no Brasil. A companhia tá reeditando as obras do Saramago em tomos. Então ela tá lançando a obra completa. E se eu não me engano são 4 tomos.
Bom, o que eu queria no vídeo de hoje era falar um pouquinho sobre o Saramago pra vocês, tentar estimular as pessoas a lerem um pouco mais. Eu acho que ele já foi muito lido, mas agora ele tá sendo meio esquecido. E ele tem uma edição maravilhosa aqui no Brasil, pela Companhia das Letras. Vale a pena, tá? Comprar os livros da companhia e vale a pena sempre ler Saramago. Não esquece de me seguir nas redes sociais e deixe seu comentário aqui se você gosta de Saramago, se você já leu Saramago, qual o seu livro favorito dele. Se você não leu, leiam Saramago, leiam Saramago, leiam Saramago. Não deixe de dar um like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!